Você já imaginou um mundo onde o céu se transforma em um inferno de fogo e fumaça? Onde o mar ferve e a terra treme? É assim que o Apocalipse, o último livro da Bíblia, descreve o fim dos tempos, um momento de terror e caos que apavora até os mais corajosos. Imagine um vulcão gigante, em chamas, sendo arremessado no mar, provocando tsunamis que destroem tudo em seu caminho. E do fundo do oceano, surge um abismo tenebroso, liberando criaturas demoníacas, horríveis e assustadoras, com garras afiadas e olhos que brilham de maldade. Mas o pior ainda está por vir. Um exército de gafanhotos, com a aparência de homens, desce do céu, espalhando a destruição por onde passa. Eles são implacáveis, caçando aqueles que não carregam o selo de Deus em suas testas, marcando os escolhidos para a salvação. Essa é a visão apocalíptica, um futuro assustador, mas que também nos faz refletir sobre o valor da fé, da esperança e da compaixão. O Apocalipse nos lembra que a vida é um presente precioso que devemos aproveitar ao máximo, buscando o bem e a justiça. Então, se você busca respostas para as grandes perguntas da vida, se você quer entender o significado do fim dos tempos, o Apocalipse é um livro que vale a pena ser explorado. Ele é uma verdadeira jornada de fé, esperança e mistério. De acordo com o livro do Apocalipse, 4 anjos demoníacos serão libertados para causar devastação em toda a terra. Esse é um momento crucial, em que precisamos olhar com cuidado para nossa vida e nosso relacionamento com Deus. Ao mergulhar nas páginas desse livro bíblico, ficamos diante de uma revelação impressionante sobre os 7 juízos das trombetas de Deus. Essas são descrições intensas e impactantes do que está por vir. Um cenário que pode parecer assustador à primeira vista, mas é exatamente nesse momento que precisamos fortalecer nossa fé e nos apegar ainda mais a Jesus Cristo. Só Ele pode nos proteger e nos guiar com segurança através desses tempos turbulentos. Aqueles que não estão firmemente enraizados em sua presença correm o risco de serem arrastados pelas forças do mal que serão liberadas. Ao abrir a Bíblia, você se depara com passagens tão intensas que te fazem questionar: será que isso pode acontecer de verdade? A resposta é simples: sim, a Bíblia é real, e cada palavra contida nela é verdadeira e imutável. É assim que muita gente se sente ao ler sobre as 7 trombetas do Apocalipse na Bíblia. A Bíblia conta a história dessas trombetas como sinais poderosos de Deus, que acontecerão em um momento futuro, quando o mundo estiver passando por grandes dificuldades. É como se fossem alertas, mostrando que algo grande está para acontecer. Mas o que cada trombeta significa? O que podemos aprender com elas? Prepare-se, porque vamos juntos mergulhar fundo nesses mistérios e desvendar os segredos por trás de cada um desses eventos extraordinários. A primeira trombeta. No livro sagrado, a Bíblia, no capítulo 8 do Apocalipse, João nos descreve a primeira das 7 trombetas. Imagine a cena. O toque da trombeta ecoa pelo céu, abrindo caminho para uma tempestade surreal. Mas não espere chuva ou vento. O que despenca dos céus é uma mistura aterradora. Granizo em chamas, misturado a sangue, como se o próprio inferno estivesse sendo despejado sobre a terra. É uma visão apocalíptica que arrepia a alma. As chamas devoram tudo em seu caminho, transformando florestas inteiras em brasas. 1/3 das árvores que fornecem o ar que respiramos, reduzidas a cinzas. A grama verdejante, alimento de tantos animais, desaparece completamente sob o fogo implacável. É a fúria divina em sua forma mais devastadora. Um prenúncio dos tempos difíceis que se seguirão. Um alerta divino para a humanidade. A segunda trombeta. No livro do Apocalipse 8, versículos 8 e 9, há uma parte que fala sobre a segunda trombeta, de uma grande montanha pegando fogo sendo lançada no mar. Isso causa uma grande destruição. 1/3 do mar se transforma em sangue. 1/3 dos navios afunda e 1/3 das criaturas marinhas morre. A cena é assustadora e nos faz refletir sobre o poder de Deus e a fragilidade da vida na terra. Essa passagem bíblica nos lembra que devemos valorizar cada momento e viver com propósito. Imagine o impacto desse evento. A água do mar tingida de vermelho, navios afundando e a vida marinha desaparecendo.
É uma visão que nos faz pensar sobre nossas ações e suas consequências. A terceira trombeta é uma referência encontrada no livro do Apocalipse, especificamente em Apocalipse 8, versículos 10 e 11. Este evento é parte de uma série de julgamentos de Deus que são desencadeados pelo toque de trombetas. Aqui está a passagem bíblica que descreve a terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. A quarta trombeta, como descrita no Apocalipse 8, versículos 12 e 13, é uma das 7 trombetas que anunciam uma série de eventos catastróficos. Quando a quarta trombeta soa, ocorre uma catástrofe descrita da seguinte maneira: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a da noite. Esse evento sugere uma redução significativa na luz que chega à Terra, afetando tanto os dias quanto as noites. O simbolismo pode ser interpretado de várias formas, mas uma interpretação comum é que ele representa um período de grande escuridão e dificuldade, com impactos profundos no meio ambiente e na vida das pessoas. A quinta trombeta traz um cenário assustador, um abismo se abrindo e liberando criaturas terríveis, como gafanhotos demoníacos. Esses seres saem do abismo para atormentar as pessoas que não têm o selo de Deus em suas testas. A visão desses gafanhotos malignos é aterrorizante. Eles não são comuns, parecem sair diretamente de um pesadelo com a missão de causar sofrimento. Essas criaturas atacam aqueles que não estão protegidos pelo selo de Deus, espalhando dor e desespero por onde passam. A quinta trombeta é um chamado para a reflexão e a ação. Proteja-se, busque a fé e esteja preparado para os desafios que a vida pode trazer. A mensagem é clara. Com a proteção de Deus, podemos enfrentar qualquer adversidade. Na sexta trombeta, um cenário sombrio se desenrola. 4 anjos malignos são soltos, convocando um exército de 200 milhões de cavaleiros, causando devastação e morte para 1/3 da humanidade. 4 mercenários diabólicos liderando um exército implacável, espalhando destruição por onde passam. Pessoas correm em busca de abrigo, mas não há escapatória da fúria desses cavaleiros. A sexta trombeta é um alerta, um chamado para que a gente reflita sobre nossas escolhas e busque a luz, a bondade. Afinal, no meio da escuridão, sempre existe esperança, e a força do bem jamais será vencida. A sétima trombeta, a última de todas, é um sinal poderoso de todas. Descreve esse momento com palavras que ecoam na nossa mente. Então o templo de Deus no céu se abriu, e a arca da sua aliança ficou visível no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e uma grande tempestade de granizo. É como se o próprio Deus estivesse abrindo as cortinas do céu para anunciar o fim dos tempos, como nós os conhecemos. E nesse momento, a justiça de Deus se revela, e o reino do céu, tão esperado, finalmente chega. A sétima trombeta é como um chamado para a humanidade se preparar para um novo começo. Um convite para se arrepender dos erros e se aproximar de Deus, buscando perdão e paz. É um tempo para refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e sobre o legado que queremos deixar para as próximas gerações. A Bíblia não nos revela exatamente como será esse dia, mas nos mostra que será um dia de grande poder e transformação. Um dia que marcará o início de uma nova era, uma era de justiça e paz, onde Deus reinará sobre todas as nações. Então prepare-se para esse dia que está se aproximando. Busque a paz de Deus, viva uma vida digna de seus ensinamentos e prepare-se para o momento em que o céu se abrir e o reino do céu finalmente chegar. Você já imaginou acordar um dia e ver o céu tomado por uma fumaça escura, tão densa que o sol mal consegue brilhar? É como se o mundo estivesse sendo engolido por uma névoa escura e misteriosa. Essa é a imagem que surge na mente ao ler sobre a quinta trombeta no livro de Apocalipse.
Imagine o pânico que se instala quando a fumaça toma conta de tudo, obscurecendo a luz do dia e poluindo o ar que respiramos. As pessoas olham para o céu, cheias de medo e incerteza, e se perguntam: o que aconteceu? De onde veio essa escuridão? A resposta, segundo a história bíblica, é um abismo que se abre, liberando uma nuvem de fumaça e criaturas aterrorizantes. É como se o próprio inferno estivesse se abrindo, despejando seus demônios sobre a terra. E o que sai desse abismo? Gafanhotos. Mas não são gafanhotos comuns. São criaturas demoníacas com poder de destruir e causar dor. Imagine um exército se aproximando. Mas não um exército qualquer. Este exército é diferente de tudo que você já viu. Imagine criaturas que parecem saídas de um pesadelo, com armaduras brilhantes como se fossem guerreiros invencíveis. Seus corpos lembram cavalos poderosos, prontos para a batalha. Na cabeça, coroas douradas reluzem, como se fossem reis de um reino de trevas. E o mais assustador, ao invés de cabeças de animais ferozes, eles têm rostos humanos, mas com uma expressão cruel e maligna. Seus cabelos longos e esvoaçantes, como os de uma mulher, escondem o barulho ensurdecedor que suas asas fazem ao bater. Um som ensurdecedor, como o de 1000 trovões, capaz de fazer o coração de qualquer um disparar. Mas o pior ainda está por vir. Suas caudas, semelhantes às de escorpiões, carregam um veneno mortal em seus ferrões. A dor que causam é indescritível, como se 1000 agulhas em brasa penetrassem na pele. Imagine que você está esperando alguém muito importante, alguém que você ama muito. Você não ficaria ansioso, esperando de coração aberto? É essa a postura que a Bíblia nos convida a ter. Em Lucas capítulo 21, versículo 36, Jesus nos alerta: estejam sempre vigilantes e orem para que vocês tenham força para escapar de todas essas coisas que vão acontecer e para que possam estar em pé diante do Filho do Homem. A vida é cheia de distrações. É fácil se perder no dia a dia e esquecer o que realmente importa. Mas a volta de Jesus será um evento único e transformador, que acontecerá num piscar de olhos. E você? Está preparado? Está vivendo cada dia como se ele pudesse voltar a qualquer momento? A escolha é sua. Continuar vivendo no automático ou se aproximar de Deus e viver em constante preparação para o dia em que ele chamará os que lhe são fiéis. Reflita sobre sua vida e suas escolhas. Nunca é tarde para recomeçar e buscar um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você já sentiu que o mundo está de cabeça para baixo? Que a maldade parece estar vencendo? A Bíblia nos dá uma explicação poderosa para isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Imagine a cena. O céu celebra, enquanto a terra se prepara para a fúria do diabo. Ele sabe que seu tempo está acabando, e por isso está furioso, espalhando o mal como nunca antes. É como a fúria de uma tempestade que se aproxima. Mas este versículo não é um chamado ao medo, e sim um alerta para nos mantermos firmes em nossa fé. Se o tempo do mal está acabando, significa que a volta de Jesus está próxima. É hora de nos apegarmos à esperança e espalharmos o amor de Deus com ainda mais força. A escuridão pode parecer poderosa, mas a luz sempre vence no final. E você, de que lado da história quer estar? Que tal se juntar à luta contra o mal, espalhando amor, esperança e fé? O tempo urge e o mundo precisa da sua luz. Em uma batalha épica no céu com fogo e fúria, uma guerra celestial onde 2 exércitos poderosos se enfrentam? É isso que o livro de Apocalipse descreve, em uma passagem emocionante que nos deixa sem fôlego. De um lado, o dragão, um ser monstruoso e cheio de maldade, conhecido como o Diabo, com seus anjos sombrios. Do outro, Miguel, o guerreiro de luz, líder de um exército celestial. O dragão, com raiva e ambição, querendo dominar o céu e tudo que nele existe. Miguel, com sua força e coragem, defende a justiça e a luz. Uma luta intensa, que abalou o universo e ecoou nos confins do céu. O dragão, poderoso e cruel, foi derrotado. O diabo, ferido em seu orgulho, foi expulso do céu e jogado na terra. Ele chegou aqui cheio de fúria, um leão ferido, pronto para causar o caos e a destruição por onde passa. Mas calma, essa história não é para nos assustar. Ela é um lembrete de que o bem sempre vence, mesmo com a presença do mal no mundo.
O Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, fala sobre essa batalha e o destino do diabo. E houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos pelejaram. E não prevaleceram, nem foi achado lugar para eles no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. A história do dragão e de Miguel nos convida a refletir sobre as forças que nos movem, sobre o bem e o mal que habitam em nossos corações. É uma história que nos convida a escolher o lado da luz, a defender o que é justo e a lutar por um mundo melhor, livre das trevas e da maldade. Você já imaginou um leão rei da selva preso em uma jaula? Ele ruge, mostra seus dentes poderosos, mas não pode fazer nada além de andar de um lado para o outro, restringido pelas grades. É como se ele estivesse preso, sem poder usar sua força e selvageria. Agora, imagine a jaula sendo aberta de repente. O leão, cheio de fúria e raiva, sai correndo, destruindo tudo em seu caminho. Ele não está mais contido, e sua força se torna um perigo real para todos ao redor. É assim que a Bíblia descreve a situação de Satanás, o inimigo do bem. Ele era um ser poderoso, mas estava confinado ao mundo espiritual. Mas um dia, a porta da sua jaula foi aberta, e ele foi libertado para vagar pela terra. Cheio de ódio e vingança, ele busca destruir tudo o que encontra pela frente, como o leão furioso que saiu de sua jaula. A Bíblia, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos alerta: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor, como leão que ruge, buscando a quem devorar. É como se ele estivesse escondido nas sombras, observando e esperando o momento certo para atacar. Mas, assim como a jaula impedia o leão, a fé e a força de Deus nos protegem. A esperança nos dá força para resistir e vencer as tentações do mal. Você já pensou por que o mundo é tão cheio de problemas? Por que existem guerras, doenças, fome e tanta tristeza? É como se uma força invisível estivesse trabalhando para causar o mal. E é exatamente assim que é. A Bíblia nos fala sobre um ser poderoso chamado Satanás, que está em guerra contra a força do bem, contra aquele que criou tudo e nos ama de forma incondicional. Satanás era um anjo próximo ao Criador, mas ele se rebelou, querendo ser como ele. Foi expulso do céu, e desde então busca desviar as pessoas do caminho da luz e da verdade. Ele quer enganar as pessoas, fazendo-as cometer erros e pecados, na esperança de que elas se afastem do amor e da proteção do Criador. Ele está constantemente tramando para fazer o mal no mundo. Mas não precisamos ter medo. Jesus, o Filho do Criador, já venceu Satanás na cruz. Ele nos deu a esperança da salvação, a força para vencer as tentações e a proteção contra as armadilhas do mal. Portanto, não desanime com as dificuldades que você enfrenta. Lembre-se que a força do bem é maior que o mal, e você pode contar com a ajuda e o amor do Criador para superar qualquer obstáculo. Você já se sentiu perdido em meio a tantas notícias ruins, incertezas e problemas do mundo? É normal se sentir assim, como se o chão estivesse tremendo sob nossos pés. Mas saiba que, mesmo em meio à tempestade, existe uma luz que nunca se apaga, uma esperança que nos guia e nos dá força. A promessa de um futuro melhor, um futuro com Deus. A Bíblia nos fala sobre um tempo em que o mundo seria marcado por guerras, crises e desastres. Parece que estamos vivendo este tempo, não é? Mas a palavra de Deus também nos diz que esse tempo não é o fim da história. Ele é apenas um capítulo, um momento difícil que, como todos os outros, vai passar. Deus não nos deixou sozinhos. Ele nos deu um presente precioso: Jesus Cristo, que venceu a morte e nos oferece a vida eterna. Através dele, podemos ter paz e segurança, mesmo em meio ao caos. Imagine um pai amoroso, que cuida dos seus filhos com carinho e atenção. Ele sempre está presente, pronto para ajudar e consolar nos momentos difíceis. Deus é assim. Ele nos ama profundamente e quer o nosso bem. A Bíblia diz que, em breve, Jesus voltará para nos levar para um lugar de paz e felicidade eterna. Imagine um lugar sem sofrimento, sem dor, sem lágrimas.
um lugar onde a alegria reina para sempre. Essa é a promessa que Deus nos fez, e ela se tornará realidade. Mas, enquanto esse dia não chega, o que podemos fazer? Como podemos manter a esperança e a fé diante de tantas dificuldades? Primeiro, busque a sabedoria de Deus. Em vez de se desesperar com as notícias ruins, busque a força e a sabedoria de Deus. Leia a Bíblia, ore, converse com Ele, peça orientação. Deus está sempre pronto para nos ouvir e nos ajudar. Segundo, concentre-se em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa esperança e o nosso refúgio. Concentre-se nele, confie em sua promessa de salvação e deixe que Ele te guie. Terceiro, prepare-se para o encontro com Deus. Deus nos chamou para uma vida de amor, compaixão e serviço ao próximo. O mundo precisa de mais luz, de mais amor, de mais esperança. Sejamos portadores dessa luz, reflitamos o amor de Deus e sejamos instrumentos de paz e esperança para o mundo. Quarto, não se deixe abalar. O mundo está em constante mudança, mas Deus permanece o mesmo. Seu amor e sua promessa de salvação são eternos. Não se deixe abalar por aquilo que você não pode controlar. Concentre-se no que você pode fazer. Amar, servir, ter fé e espalhar a esperança. Deus nos ama e quer o nosso bem. Ele está conosco, nos guiando e nos protegendo. Podemos ter confiança no futuro, pois a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Lembre-se, o que o mundo considera sabedoria, Deus considera loucura. E o que o mundo considera loucura, Deus considera sabedoria. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25. Eu o encorajo a investir seu tempo em construir um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. Imagine o dia em que estivermos diante dele e ouvirmos as palavras: "Bem feito, servo bom e fiel." Que motivação maior podemos ter do que essa promessa? Dedique-se a conhecê-lo mais profundamente, a viver segundo seus ensinamentos e a manter sua fé firme. Com Jesus ao seu lado, você pode superar qualquer desafio e alcançar a paz e a alegria eternas. Vamos juntos, com determinação e esperança, buscar esse relacionamento sincero e fiel com nosso Salvador. Confie em Deus, abrace a esperança e deixe que a luz de Jesus brilhe em você. O Apocalipse pode parecer assustador, com suas imagens intensas e mensagens poderosas. Mas, em vez de medo, que ele desperte em nós a coragem. Coragem para viver com propósito, buscando a luz em meio à escuridão. Coragem para amar, perdoar e espalhar esperança num mundo que tanto precisa. Lembre-se, a história não termina com o Apocalipse, mas com a promessa de um novo céu e uma nova terra. E essa é a esperança que devemos guardar em nossos corações. Gostou dessa mensagem? Deixe seu like para mostrar que você também acredita em um mundo melhor e compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem de esperança. E não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Um abraço e até a próxima.